Os discípulos devem cumprir com a lei de Deus. Os discípulos devem cumprir a lei do Senhor. É sobre este tema, meus irmãos, que nós iremos refletir nessa manhã. E tratando-se da lei do Senhor, para nós este é um assunto muito especial, porque nós vivemos em dias em que a lei do Senhor é claramente desprezada, até mesmo por aqueles que dizem serem cristãos. Meus irmãos, nós estamos chegando já ao final de outubro, o mês que nós comemoramos, o mês da Reforma Protestante. E a ênfase na lei do Senhor e no seu cumprimento de acordo com a aliança é uma grande ênfase dada na Reforma Protestante, de que o pacto de Deus com o seu povo traz obrigações para o povo de Deus, o povo da aliança. Como os irmãos bem conhecem e sabem muito bem a doutrina da aliança, o pacto que Deus fez com a humanidade lá no jardim e que nós quebramos essa aliança, Deus faz uma nova aliança em Cristo Jesus, nos prometendo redenção. E essa nova aliança, ela é proclamada desde o Antigo Testamento. Por isso que para que possamos ser aceitos diante de Deus, é necessário fé na promessa de que Deus enviaria o Redentor. Sendo assim, meus irmãos, todos aqueles que estão em aliança com Deus, devem também cumprir com a lei do Senhor. Mas alguns questionam se há uma obrigação de cumprirmos a lei de Deus, onde é que fica a singularidade do Evangelho da Graça. Naturalmente, meus irmãos, existe apenas duas religiões, a verdadeira e a falsa. Existe apenas duas formas de nós cultuarmos, ou é por obras da lei, ou é mediante a graça de Deus. Se você perguntar para um judeu ou um muçulmano o porquê que ele vai desfrutar de uma vida eterna de alegria, naturalmente ele vai dizer o quê? Porque eu cumpro com a lei de Deus. Eu conheço os mais diversos mandamentos da lei do Senhor e eu sou uma pessoa justa porque eu não vivo como as outras pessoas. O muçulmano talvez vai entender que ele mereça ou que ele tenha acesso ao paraíso porque ele obedece ao Alcorão, às leis que o grande profeta Maomé também estabeleceu. Se a salvação, meus irmãos, é pela graça de Deus, por que é que nós devemos obedecer à lei do Senhor? Romanos capítulo 6, verso 14 e 15 afirma: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. A própria Escritura mostra para nós que o fato de recebermos a salvação pela livre graça de Deus não nos dá o direito de vivermos contrário à lei do Senhor. Os cristãos, meus irmãos, devem cumprir a lei de Deus não para ser justo diante de Deus, não para ser recebido diante de Deus, mas para viver de acordo com o padrão do reino, para viver em uma vida de santificação, para ser identificados como filhos de Deus. E é exatamente essa lógica que o Senhor Jesus apresenta para a gente no Sermão do Monte. Qual que é a primeira seção do Sermão da Montanha? São as bem-aventuranças. Bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus, e assim sucessivamente, mostrando quem nós somos, bem-aventurados, somos agraciados por Deus. E aí depois de mostrar quem nós somos acerca da bem-aventurança, ele vai mostrar que a nossa influência na sociedade do mundo, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, nesse primeiro momento, o Senhor Jesus está falando acerca da nossa identidade,
Ele estava falando do caráter do cidadão do reino dos céus, e que esse cidadão do reino dos céus, ele vai influenciar o meio pelo qual ele vive. Todavia você pode perguntar, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ser sal da terra e luz do mundo? E assim então ele entra a uma nova sessão no Sermão do Monte, mostrando a necessidade de cumprirmos a lei do Senhor. Que a lei de Deus deve ser vivida pelos cristãos. O destinatário, como os irmãos sabem, de Mateus são judeus convertidos a Cristo, os discípulos do Senhor, e o próprio Mateus como sendo um deles. E o contexto aqui é como conservar e influenciar o mundo pelo qual nós vivemos. O propósito de Mateus e também do Senhor Jesus, ao proferir essas palavras, é exortar os discípulos a viverem de acordo com o padrão moral do reino dos céus. E o Senhor Jesus, ele vai se colocar aqui como o principal e o maior modelo a ser seguido. Por isso que o primeiro ponto que nós vamos observar está no verso 17 e no verso 18, que Jesus vem para cumprir a lei. Que nos diz assim a palavra do nosso Deus: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passe, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Amém e amém. Jesus não destruiu, mas cumpriu a lei e os profetas. Ele afirmou: eu não vim revogar, mas para cumprir. E por que, meus irmãos, Jesus cumpriu toda a lei? Primeiro, porque havia a promessa de Deus, havia a profecia de que ele viria e cumpriria toda a vontade do Senhor em benefício do seu povo. Lucas 24, verso 44 diz: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, meus irmãos, Jesus aponta aqui para o Antigo Testamento como palavra de Deus que dizia acerca da sua vinda, da necessidade que havia dele cumprir a vontade do Pai para beneficiar o seu povo. Alguns afirmam que em toda a Escritura há 613 mandamentos. E categorizar, meus irmãos, os mandamentos dessa forma é muito prejudicial. Porque Deus nos deu os 10 mandamentos em Êxodo 20 e todo o mandamento no Antigo Testamento, não para simplesmente fazermos uma lista do que devemos ou não devemos fazer, mas Ele revelou o seu mandamento como uma expressão do seu amor, para que nós possamos olhar para este mandamento e entender qual é a vontade de Deus e cumprir com o nosso coração. Por exemplo, quando o Senhor Jesus disse, acerca do adultério, do divórcio, da ira, Ele está mostrando que é mais do que esses 613 mandamentos. Cumprir com a lei de Deus exige de nós um caráter interno, uma entrega de coração, que é mais do que uma lista de regras do que devemos ou não devemos fazer. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, para Moisés, os profetas e os salmos, nós podemos categorizar a lei em 3 formas. A lei civil, que era destinada à questão da legislação de Israel, a questão de como eles deveriam distribuir a terra entre os filhos
de Jacó, de Israel. Então nós temos a lei civil para poder orientar e organizar a nação de Israel. Nós temos também a lei cerimonial, que era referente ao culto, como que Deus deveria ser cultuado, os sacrifícios, as libações, a entrega da farinha, de cereal, né? Aquela linguagem que por vezes a gente tem dificuldade, um efa, o que é um efa, né? Que medida que é essa? Por conta de estarmos tão distantes daquela realidade, então a medida era diferente. Então nós vemos as leis acerca do culto, como que deveria ser cultuado, né? A vestimenta do sacerdote, como que deveria ser feito. Então todo o sistema sacrificial como ordenança de Deus para o culto e adoração. E nós temos também revelado para a gente a lei moral. Sabemos, meus irmãos, que a lei cerimonial ela é cumprida em Cristo Jesus e não temos mais necessidade de adorarmos a Deus conforme o padrão do Antigo Testamento, porque todas aquelas cerimônias apontavam para a realidade do Senhor Jesus. Sabemos que a lei cerimonial ela tem essa perspectiva. A lei civil, ela tem uma aplicação para o povo de Israel, e nós assim não somos povo, logo aquelas ordenanças estritas não são aplicadas diretamente para a gente, porém o princípio moral pode ser aplicado, porque a lei moral do Senhor, ela permanece para sempre. Vemos o caráter aqui, meus irmãos, solene que o próprio Senhor Jesus apresenta para a gente. Ele não veio revogar, ele não veio destruir a lei de Deus, mas ele veio para cumprir. No verso 18 ele afirma: porque em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passe, nenhum i ou tio jamais passará da lei. O que Jesus está fazendo aqui? Mostrando a solenidade do cumprimento da lei do Senhor. Em verdade lhe digo, aqui é referente ao amém. Jesus está mostrando com gravidade a necessidade de cumprirmos com a lei do Senhor. Jesus ensinou a eternidade e a autoridade da lei. De modo nenhum passará. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei, vai afirmar em Lucas 16. Em Mateus 24 também nós vemos essa expressão: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, meus irmãos, nós podemos confiar na palavra de Deus. Ela é a verdade de Deus. Qual é a possibilidade da manhã você acordar e o sol não estiver sobre a sua cabeça? É quase impossível, né? A gente já planeja, faz a nossa agenda contando com isso. Qual que é a possibilidade da manhã o sol não estiver mais sobre a nossa cabeça, o céu passar? Não tem essa possibilidade. É lógico que isso vai acontecer. Assim também ele está mostrando para a gente que a palavra de Deus vai se cumprir. Que tudo aquilo que Deus disse na sua palavra é verdade, e que o Filho de Deus, ele não veio revogar ou destruir o mandamento de Deus. Ou seja, matar ainda continua sendo pecado, mentir é pecado, roubar é pecado, adulterar é pecado, divorciar é pecado. Por quê? Porque a vontade de Deus está revelada para a gente. A lei moral do Senhor, ela é perpétua, porque ela reflete o caráter santo de Deus. É por isso, meus irmãos, que o mandamento moral do Senhor, ele deve e é aplicado na nossa vida, e é o que o Senhor Jesus vai fazer aqui no Sermão do Monte. Ele vai aplicar os mandamentos do Senhor, ele vai revelar o coração da lei para nós. A Escritura, meus irmãos, ela é inspirada por Deus e suficiente, como os irmãos já bem conhecem, que toda a Escritura é divinamente inspirada. Nós não estamos aqui simplesmente com um livro de história, com um livro que registra sentimentos religiosos de uma nação antiga, não. Nós estamos diante da palavra de Deus, que é a verdade. O tio ou o J, ele está se referindo ao menor traço escrito do Antigo Testamento.
A Escritura nos foi dada pela vontade de Deus. O apóstolo Pedro registrou na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 21, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos olhar como muitos olham para o Antigo Testamento e dizer, isso é coisa do passado. Porque o Antigo e Novo Testamento são palavra de Deus. Jesus cumpriu com as profecias acerca dele. A profecia acerca do nascimento virginal, do batismo de João, da pregação do ano aceitável do Senhor, curando e libertando muitos. Cristo cumpriu a lei de uma forma civil e também cerimonial, sendo apresentado no templo, ainda quando era um pequeno bebê. Com zelo pelo culto, quando ele pegou um chicote, uma azorrague para expulsar os cambistas do templo. Cristo frequentava a sinagoga no dia do Senhor para adorar o Senhor. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que nenhum engano foi encontrado na boca do nosso Salvador. Ele foi e é o homem perfeito. Ele sempre fez a vontade do Pai. Ele honrou os seus pais até o último momento de sua vida. Quando ele estava pendurado sobre a cruz, e ele se dirige então para o seu discípulo amado, João, e fala com ele acerca da sua mãe, mostrando, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Ele, sendo como o primogênito da família, a responsabilidade de cuidar dos pais. E ele estava transferindo essa responsabilidade agora para João, um dos seus discípulos amados, para cuidar também da sua mãe. Sendo assim, meus irmãos, nesse primeiro momento, nós não devemos fazer separação da lei moral entre Antigo e Novo Testamento. Deus tem um povo, Deus tem uma aliança, Deus tem um compromisso com aqueles que professam fé no seu nome. Olhe para Israel no passado, a sua desobediência, a consequência da desobediência. Deus jamais abandonou o seu povo, mas isso não quis dizer que ele deixou eles impunes acerca dos seus pecados, acerca da transgressão da sua lei. Por isso, meus amados, olhemos para a lei do Senhor não como um meio de salvação, porque de fato ela não é. Ninguém pode se salvar obedecendo a Deus. Nós somos salvos mediante a obra de Cristo Jesus no Calvário, e isso é suficiente. Mas uma vez que somos salvos pela graça e pelo poder de Deus, nós vivemos de maneira diferente. A lei do Senhor deve estar no nosso coração. Essa é a leitura do salmista, essa é a oração do salmista. Que a lei do Senhor está no seu coração para que ele não venha pecar contra o seu Deus, porque agora nós estamos num relacionamento especial com o Senhor. A lei, meus irmãos, a Escritura, ela é atemporal. Ela possui autoridade máxima em tudo aquilo que diz, mesmo que as pessoas não creiam. Ou seja, a validade da Bíblia não depende da sua aceitação. O mundo hoje pode rejeitar a palavra de Deus e facilmente irá rejeitar. Até mesmo evangélicos rejeitam a lei do Senhor. Mas isso não muda a realidade que ela é a verdade de Deus. A Bíblia não precisa da aceitação das pessoas. Nós podemos sim confiar, meus irmãos, tanto na Escritura, na lei, como em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Através das Escrituras, meus amados, nós somos exortados a viver de uma forma diferente. Mas através da lei do Senhor, nós também encontramos refrigério e alívio. Promessas de vida eterna, de restauração. Por isso, tenha a palavra de Deus, a lei do Senhor sempre em alta estima. Quanto tempo você passa por dia com a lei do Senhor?
com a palavra de Deus. Nós passamos muito tempo com muitas coisas, né? Televisão, internet, rede social. Essas coisas consomem o nosso tempo, consomem nossas energias e não pode nos dar a esperança que essa palavra nos dá. Não pode nos alimentar como essa palavra tem poder para nos alimentar. Por isso, não rejeite a lei do Senhor. Os discípulos devem cumprir a lei de Deus. Tanto o Senhor Jesus se coloca aqui como aquele que cumpre, mas também aqueles que o seguem a cumprir também. A partir do verso 19, o verso 19 e 20 afirma para nós: aquele, pois, que desrespeitar ou desobedecer um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Sendo assim, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele cumpre a lei e Ele também nos conduz a cumprir com os mandamentos. O dever de cumprir e ensinar a lei do Senhor. Veja que Jesus ensinou sobre o menor e o maior pecado. Aquele que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. E existe sim, meus irmãos, diferença de pecado. Sabemos que todo pecado é suficiente para condenar o homem. Um simples pecado de comer do fruto proibido já foi suficiente para romper o relacionamento dos nossos pais com o Senhor. Entretanto, há diferenças de gravidade acerca do pecado. Existem aspectos agravantes que deixam o pecado, que o torna mais grave, e aspectos atenuantes que faz com que este pecado não se torne tão ofensivo como os demais. E alguns pré-requisitos para poder identificar isso, meus irmãos, é a pessoa que comete o pecado, a transgressão. Por exemplo, uma coisa é um membro da igreja praticar mentira. Gente que gosta de mentir. É um pecado. Isso pode ofender e ferir o corpo de Cristo, porque isso é algo que vai contrariar a vontade de Deus. Outra coisa é quando o pastor é um mentiroso. Porque eles estão em posições diferentes. Um membro da igreja, ele pode influenciar as pessoas. Mas um pastor, pela posição que ele ocupa, ele pode influenciar muito mais. Então, o pecado do membro comum, ele é menos grave do que o pecado do líder, daquele que está na direção. Então, a pessoa em si, quem comete o pecado, pode tornar o pecado agravante ou atenuante. Pode ser um pecado maior ou menor. A pessoa pela qual nós ofendemos também pode tornar o pecado mais grave ou menos grave. Suponhamos que você está dirigindo o seu carro, moto, né, no anel viário ou em alguma rodovia, e você toma uma fechada. E aí você fica irado, nervoso naquele momento, e ali se irrita com aquela pessoa e xinga aquela pessoa. A Bíblia diz que nenhuma palavra torpe deve sair da nossa boca, certo? Ter esse tipo de comportamento é pecaminoso. Outra coisa é quando essa mesma ofensa é dirigida ao seu pai, à sua mãe. Porque o vínculo é maior. A posição uma coisa é o estranho da rua. Outra coisa é meu pai e minha mãe. Outra coisa são meus filhos.
São pessoas que estão em graus de relacionamento muito maiores do que aquele que está distante. Logo, a minha ofensa para aqueles que estão próximo de mim é muito maior. Isso torna o pecado ainda mais ofensivo. Como é que você vai xingar o seu pai ou a sua mãe que dedicou tempo e dedicar a vida para poder cuidar de você de alguma certa forma? Então veja que isso torna o pecado mais sério. Por isso que aquele que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que do menor, e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Observe que Jesus mostra a necessidade de cumprirmos até mesmo os pequenos e os mínimos detalhes da lei do Senhor. O padrão moral e ético, meus irmãos, deve ser exemplar do cidadão do reino dos céus. Porque eu afirmo, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Os escribas e fariseus eram pessoas que tinham certo domínio da palavra de Deus. Pessoas que faziam orações públicas, que gostavam de mostrar que eram religiosos. E como nós iremos exceder a justiça dos escribas e fariseus? Quando olhamos para um judeu, ele ainda desde muito novo, ele aprende a memorizar a Sagrada Escritura, os 5 primeiros livros da Bíblia. E como que nós iremos superar a justiça daqueles pelo qual nós olhamos e parece que tem uma vida perfeita? O que é que escribas e fariseus não possuíam, meus irmãos? O que eles não possuíam era um coração dobrado diante de Deus. Eles cumpriam apenas de uma forma externa, para mostrar para as pessoas que eram religiosos. O que eles não possuíam era um coração entregue verdadeiramente ao Senhor. Uma ilustração que eu gosto bastante, de um personagem bíblico que é um exemplo também, modelo para a gente, é Esdras. No livro de Esdras está escrito assim, no capítulo 7, verso 10. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Primeiro, ele colocou no coração o propósito de buscar a Deus. É isso que os escribas e fariseus não tinham. O desejo do coração de fazer a vontade do Senhor. Posteriormente, cumprir essa lei, colocar em prática e assim então ensinar as pessoas ao nosso redor. E esse, meus irmãos, é o processo de cumprimento, de cumprir a vontade do Senhor. Primeiro, há necessidade de um aspecto interno. Eu quero fazer a vontade do meu Deus. Se não houver isso, toda a sua prática religiosa, tudo aquilo que você faz, terá sido em vão diante do Senhor. A palavra de Deus nos diz: filho meu, dá-me o teu coração. Primeiramente, é uma disposição do coração. Eu quero servir ao Senhor, independente das pessoas ao meu redor. Independente se ninguém está nem aí para a lei de Deus. Eu quero fazer a vontade do meu Deus. Segunda coisa, que essa também não é menos difícil, é colocar em prática. Porque nós temos as nossas limitações. A luta do espírito com a carne dentro de nós. O bem que queremos fazer não fazemos, mas o mal sempre está diante da gente. Obedecer a Deus com o coração, através das nossas obras, e assim então ensinar aqueles que estão ao nosso redor. Noé também é um exemplo disso no Antigo Testamento. A Bíblia diz: estas são a geração de Noé. Noé era homem justo e perfeito em sua geração. Noé andava com Deus. O propósito, meus irmãos, de obedecer à lei do Senhor é porque nós temos o desejo de andar com o nosso Senhor.
não é para agradar as pessoas simplesmente, não é para que os outros vejam que somos pessoas boas, mas o nosso propósito é andar com o Senhor. Sem amar a lei de Deus, será impossível o cumprimento dela. Jesus condena claramente aqui aqueles que são contrários à sua lei, que na academia é conhecido como o antinomismo, o anarquismo, que é sem lei, ou até mesmo a lei natural. Os cristãos consistentes são chamados a observar a lei. Como que nós vamos cumprir a lei hoje, meus irmãos? Nós temos o dever e o privilégio de fazer isso, de como os filhos do Senhor, bem-aventurados que somos, como sal da terra e luz do mundo. Nós devemos sim ativamente buscar amar a Deus e amar as pessoas, por mais difícil que isso seja de colocar em prática no nosso dia a dia. Jesus cumpriu a lei e nos ensinou a cumpri-la também para vivermos em santidade. Como uma máxima da Reforma Protestante, meus irmãos, a salvação é mediante a graça e o poder de Deus. Mas aqueles que foram salvos por essa graça, por esse poder, agora vivem de uma forma santa e justa, observando os mandamentos do Senhor. A pergunta que eu faço para você nessa manhã é: você tem observado a lei de Deus? Como que você vive no seu dia a dia de segunda a sábado? Porque domingo na igreja é fácil, é gostoso rever os irmãos que por vezes você ficou a semana toda sem ver, poder cantar hinos maravilhosos, é gostoso, é prazeroso. Mas e no dia a dia? E quando vem as ofensas, e quando vem a luta no trabalho, na escola, quando as coisas não saem como nós esperamos ou desejamos, somos chamados, meus irmãos, a observar os mandamentos do Senhor. Somente os bem-aventurados são capazes de verdadeiramente ser sal da terra e luz do mundo, pois somente eles amam a lei do Senhor com o seu coração e buscam com zelo o seu cumprimento. Como você lida com a lei de Deus? Qual é a razão que leva você a desejar, a cumprir a lei do Senhor? Precisamos, meus irmãos, conhecer mais a lei de Deus, a fim de praticá-la. Não esteja entre os que rejeitam a lei do Senhor. Talvez você possa dizer: não, eu entendo, a lei de Deus tem que ser cumprida. Mas o negócio, meus irmãos, é no dia a dia. O negócio é no coração. Isso é o que importa. O povo de Deus no passado, Israel, eles foram duramente castigados porque eles diziam amar o Senhor, até mesmo cultuar ao Senhor da forma correta, mas a sua forma de viver era contrário à lei e à vontade do nosso Deus. Em Isaías capítulo 1, verso 3, diz que o boi conhece o seu possuidor. O jumento, ele sabe aonde procurar comida, mas o meu povo não me conhece. O meu povo anda distante de mim. Eles me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Obedecer, meus irmãos, a Deus é primeiramente uma obediência do coração. A prática vai ser um resultado desse compromisso pessoal do nosso coração, daquilo que é mais fundamental da nossa vida com o nosso Senhor. Hoje nós aprendemos que Cristo cumpriu com a palavra sobre o seu sacrifício. E temos a esperança e cultivamos de que Ele também cumprirá a sua palavra acerca da sua segunda vinda. Assim como a palavra foi fiel no envio do nosso Salvador, também Ele irá cumprir com todas as promessas que Ele tem nos realizado. Nenhum tio ou jota passará da lei. Pode passar o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. E qual que é a palavra do Senhor? Eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Essa é a palavra do nosso Deus, para aqueles que são bem-aventurados, para aqueles que são o sal da terra e a luz do mundo. Ame ao Senhor com todo o seu coração e busque cumprir com os seus mandamentos. Amém e amém.